Graça e paz, graça e paz. Bom dia, Deus abençoe a todos. Nós chegamos ao capítulo 13, ao 13º capítulo do Evangelho de Mateus, e surgiu o tema parábolas. Então resolvemos deixar esse material como algo a ser produzido à parte. Nós vamos trabalhar as parábolas, né, num contexto à parte. Vamos dar sequência aqui às outras programações que nós vínhamos desenvolvendo, né? E vamos trabalhar as parábolas da Bíblia no material à parte. No 13º capítulo, eu separei duas referências do texto bíblico, né? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Segundo texto. Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta, uma referência ao profeta Isaías. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Como referência, nós separamos esses dois textos do Evangelho de Mateus, do capítulo 13, do 1º ao 3º versículos, e 34 e 35. Uma explicação simples aqui do próprio texto sobre o porquê Jesus fazer uso de parábolas nos seus ensinamentos. Todos gostam de uma boa história. Todos nós amamos uma boa história. Nos tempos de Cristo Jesus, as histórias, a contação de histórias estavam totalmente limitadas aos oradores, aos pregadores, aos poetas, aos profetas, aos artistas, de um modo em geral. Lembrando, obviamente, não havia rádio, televisão, internet, né? E os meios de comunicação naquela época eram basicamente os meios oficiais. O que era um meio oficial de comunicação naquele tempo? As correspondências do Império Romano, ou realizada através de parentes ou familiares ou de viajantes, de conhecidos. Naquele período, você sabia dos acontecimentos, né, dos fatos da região, das outras cidades, você dependendo totalmente da comunicação verbal, da comunicação oral, da comunicação humana. Os acontecimentos eram passados através das pessoas, dos viajantes, dos comerciantes, principalmente, né? As pessoas que montavam as suas caravanas, os seus grupos e viajavam fazendo comércio de cidade em cidade, de país em país, de região em região. A comunicação oficial era dada pelo império naqueles períodos. Cada país, cada povo, cada nação tinha um sistema de correios oficial também. Mas para saber dos acontecimentos, as pessoas dependiam totalmente da comunicação oral. Ora, aquele tempo, aquele período, e durante muitos e muitos tempos, foram períodos de grandes e excelentes oradores, porque todos nós gostamos, todos nós amamos uma boa história. E contar uma história através de fábulas, de contos, de mitos, de lendas, é uma maneira bastante interessante de chamar a atenção das pessoas. Parábolas eram muito utilizadas pelos pregadores daquele período, né, na oratória sagrada ou na oratória dos religiosos de um modo geral. O uso de parábolas ou de linguagem parecida, paralela, era bastante comum e Jesus não abriu mão desse recurso. Nós achamos como referência aqui um material que trazemos conosco há muito e muito tempo. O título é Todas as Parábolas da Bíblia, uma análise detalhada de todas as parábolas das Escrituras. É da editora Vida, de 1999. 1999, eu creio que eu estava terminando o seminário naquele tempo, naquela época, naquele período. Herbert Lockyer, mais ou menos isso o nome do autor deste livro. Tem um outro livro também, que se eu não me engano deles, que é Todos os Milagres da Bíblia. O título, eu acho que é a tradução mais ou menos que literal do inglês.
é, é traduzido do inglês. Todas as parábolas da Bíblia, você levando em consideração a perspectiva adotada pelo autor, né? Pelo autor. Talvez haja divergências, ele inclua algumas que outros não incluiriam e que ele tenha deixado de fora outras que nós incluiríamos. Mas é um ótimo material, é um material que nós temos como referência. Então, quando, quando estivermos falando sobre as parábolas das Escrituras, não só sobre as parábolas do Novo Testamento, aqui vamos expandir, vamos criar um, uma parte aqui no que diz respeito ao Novo Testamento, entramos no tema parábola, vamos abranger, alcançando parábolas do Antigo Testamento, porque isso ajuda você a compreender também as parábolas do Novo Testamento. Então, nada tiramos da nossa cabeça, muito embora estejamos fazendo uso bastante da memória, não significa que a nossa memória não tenha sido alimentada com o devido material. Doravante, é, usaremos mais especificamente algumas ideias, alguns contextos. Então, não tiramos nada da nossa imaginação. Temos como referência alguns autores. No que diz respeito a parábolas, o material deste escritor, ele é bom, ele é muito bom. Não é o tipo de livro que faz muito sucesso, porque o livro é desenvolvido dentro de parâmetros técnicos, né? Ele não dá asas à imaginação. É um livro mais técnico. Então não faz tanto sucesso. Vendeu, mas você não ouve falar muito, porque ele não dá margens a delírios de quem quer que seja. Então estaremos usando como referência. Isso não significa que estaremos seguindo literalmente todas as ideias e o pensamento do autor. É, ele tem o pensamento dele, nós estudamos o pensamento dele e a partir de então desenvolvemos o nosso de acordo com a nossa limitação, com a nossa linguagem, mas tendo um parâmetro, uma referência para também não viajarmos muito, né? E desse livro nós tiramos algumas ideias, algumas coisinhas rápidas aqui, é só da introdução mesmo, né? Ele fala que na época e na região em que Jesus apareceu, surgiu, as parábolas eram, assim como as fábulas, um método popular de instrução. E isso era comum entre os povos orientais. Até hoje, esse tipo de literatura, esse tipo de recurso para contar uma história, nunca foi abandonado. Ele foi aprimorado. Se você pega hoje aí qualquer desses filmes que faz sucesso na mídia entre os jovens ou entre pessoas mais velhas, a turma que teve aquela cultura de gibi na infância, todo esse material que hoje o cinema traduz numa roupagem nova, é um aproveitamento desses princípios de contar uma história fazendo uso de alegorias, de parábolas, de fábulas, incluindo mitos, lendas, e conta-se uma boa história, uma história agradável, uma história interessante. Não tem, é uma história, não tem um compromisso com a verdade. Mas aqui, esse recurso literário é utilizado para transmitir a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, a verdade da palavra de Deus. E você encontra muito nas Escrituras, muita linguagem figurada, devido à dificuldade do próprio autor, do próprio escritor em traduzir para o vocabulário, para o contexto dos seus dias, tudo aquilo que a ele foi concedido graciosamente por Deus. Então, a parábola, o conto, né, o recurso dessa linguagem figurada, ele cai bem, ele facilita. Você usa de algumas ideias que as pessoas compreendem para tentar levá-las a um universo que elas podem apenas fazer ter imagens, né? Imaginar ou fazer suposições. Então, é um método popular naqueles dias, é um método muito popular naquela região e é um método que não desaparece. Todos gostamos de bons contadores de histórias, todos gostamos de ouvir uma boa história. Gostaríamos de ter esta habilidade, é uma habilidade também,
é algo que pode ser desenvolvido? Pode, mas nada supera o talento, né? O indivíduo, e todos conhecemos pessoas que são excelentes contadoras de histórias. E ele discorre sobre o valor das parábolas, o mérito ou valor como instrumento pedagógico, como método, como instrumento de ensino, de transmissão da verdade, está no fato de ser um teste de caráter, cujo resultado pode ser bênção ou punição. Jesus ensina por parábolas também para criar uma, uma divisão, uma divisão. O mérito fundamental está no fato de que, após contar as parábolas, você vê que os seus discípulos imediatamente recorrem a ele para perguntar o significado ou para conferir junto a ele se estavam entendendo, interpretando de maneira correta, enquanto que outros simplesmente seguiam o seu caminho, deixavam para ouviu, entendeu, entendeu, não entendeu, deixava para lá. Esse foi um método muito utilizado por Cristo Jesus, levando-se em consideração o público que o acompanhavam. Você vê uma multidão, mas não eram todos interessados na pregação de Jesus. Havia pessoas ali, havia grupos religiosos ali, procurando material que pudessem utilizar para atacar o Senhor Jesus logo depois, logo em seguida. Então ele adota, no que diz respeito principalmente à proclamação do reino, as mensagens mais objetivas que visam ensinar o caráter, a natureza do reino de Deus, ele recorre a parábolas, porque ele divide o, o seu público, ele divide o seu público, né? Aqueles que de fato queriam aprender, se alimentar da verdade, e aqueles que não estavam nem um pouco preocupados com a verdade, estavam procurando apenas justificativas eh, que os levassem, que possibilitassem a acusar o Senhor Jesus posteriormente. É um método que divide realmente os verdadeiramente interessados daqueles que são os ouvintes ocasionais. E ele apresenta aqui, o autor, os principais benefícios. Isso tudo é extraído desses textos aí, Mateus capítulo 13, até o versículo 35, do 10 ao 35, tem as explicações. O ensino por parábola tem como benefício revelar a verdade de forma interessante e despertar maior interesse. É, tornar conhecidas novas verdades a ouvintes interessados. Torna conhecidos os mistérios por comparações com coisas já conhecidas. Oculta a verdade de ouvintes desinteressados e rebeldes de coração. Acrescenta mais conhecimento da verdade aos que a amam e anseiam mais dela. Afasta a verdade do alcance dos que a odeiam ou que não a desejam e cumpre as profecias, né? O uso desse tipo de linguagem já havia sido utilizado pelos profetas. Aqui é uma referência direta ao profeta Isaías, Isaías que deixa claro que para o povo rebelde o Senhor falaria em forma de parábolas, para que o coração raivoso, cheio de ódio deles, permanecesse distante. Aqui nós vemos algo no ensino de Jesus que algumas pessoas não gostam muito, mas é conforme está escrito no livro do profeta Malaquias. Então vereis a diferença. Há uma diferença. Começa a haver uma ruptura, uma diferenciação. E há um tratamento diferenciado. Alguns ensinamentos, a proclamação da verdade, ela é oferecida gratuitamente a todos, de uma forma abrangente e objetiva. Mas em determinado momento, o Senhor começa a fazer uma diferença, a colocar no coração e na mente das pessoas a necessidade de uma decisão em relação àquilo que eles realmente pretendem com o Evangelho. Então, ensinando por parábolas, somente os interessados em seguir a Cristo, somente os interessados no reino de Cristo, recorriam a ele de uma forma mais objetiva. Mestre, o que o senhor está ensinando? O que isso de fato significa? Ao passo que os oportunistas, os profissionais da época, por assim dizer, né, os religiosos profissionais, os políticos profissionais,
os invejosos de coração, porque Jesus atraía multidões, eram grandes ou pequenos, ele atraía as multidões, ele atraía. Onde ele ia, multidões se achegavam, e isso entre os diversos grupos religiosos criava-se um ciúmes, uma inveja, um ódio, uma raiva, uma aversão. Lembrando que Jesus não era um mestre credenciado, né? Ele não tinha credenciais do Sinédrio, né? O Senhor Jesus exibia as credenciais do ungido de Deus, a presença do Espírito Santo vivificando o seu ensinamento, mostrando que o seu ensinamento era do Pai. As parábolas também demonstram haver harmonia pré-ordenada entre as coisas espirituais e naturais, fazendo uso de objetos materiais para expressar verdades espirituais e revelar que a natureza é mais do que aparenta ser. Assim, Jesus fez uso de parábolas com o objetivo de iluminar, exortar e edificar. Um outro professor, um outro escritor, referido pelo doutor aqui Herbert, ele diz o seguinte: a profecia é um esboço do futuro que será preenchido pelos eventos, pelos acontecimentos. Os milagres são pré-atos do futuro, realizados em pequena escala no presente. As parábolas são a prefiguração do futuro projetadas em uma página sagrada. Todos os três crescem diariamente em esplendor, interesse e valor. E em breve o sol meridional, o sol da justiça, uma referência a Jesus Cristo, os fará transbordar. É um estímulo ao estudo das parábolas e é um estímulo a aprendermos mais através das parábolas e da riqueza da linguagem de metáforas, por assim dizer, né? Eu peguei nesse texto aqui uma referência ao famosíssimo, ao grande Santo Agostinho. Quando nós falamos de Santo Agostinho, nós temos como referência a primeira metade do quinto século. Ele pega o final do quarto século e vai até quase a primeira metade do quinto século, até 430, acho que ele morreu 430 e alguma coisa aqui. Ilustra a maneira como a igreja fez uso desse recurso durante algum tempo. Eu achei interessante, só em termos de ilustração, a parábola do bom samaritano. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Seria uma referência ao próprio Adão. É Agostinho escrevendo e explicando. Jerusalém é a cidade celestial da paz, cuja bênção Adão perdeu. Jericó é a lua e representa a nossa mortalidade, porque nasce, cresce, mingua e morre. Os assaltantes são o diabo e seus anjos, os quais o despojaram, isto é, lhe retiraram a imortalidade, espancando-o, persuadindo-o a pecar, deixando-o meio morto, porque quando o homem compreende e conhece a Deus, vive. Mas, quando se entrega sendo oprimido pelo pecado, está morto. Mas, quando se entrega sendo oprimido pelo pecado, está morto. Por causa disso, é chamado meio morto. O sacerdote e o levita que o viram e passaram de largo representam o sacerdócio e o ministério do Antigo Testamento, que não continham a riqueza da salvação. O samaritano significa o guardião e o próprio Jesus é conhecido por esse nome. Atou-lhe as feridas é o resgate do pecado. O óleo é o consolo da esperança. O vinho é a exortação para trabalhar com ardor. A cavalgadura era a carne, por meio da qual Jesus veio até nós. Pondo-o sobre uma cavalgadura é a crença na encarnação de Cristo. A hospedaria é a igreja, em que os viajantes recebem refrigério no retorno da peregrinação à pátria celestial. O outro dia significa o período posterior à ressurreição do Senhor. Os 2 denários são os 2 mandamentos do amor, ou a promessa desta vida e da que está por vir. O hospedeiro é o apóstolo Paulo. É interessante, né? É bastante interessante. Às vezes você fica até decepcionado quando descobre esse tipo de postura
nos ensinamentos de alguns santos do passado, principalmente Santo Agostinho, que começou como filósofo, né? E os ensinamentos dele depois influenciaram a igreja que se forma no Ocidente, a igreja ocidental aqui, por vários séculos. Fazia-se muito uso desse tipo de recurso, né? Alegoria, figuras de linguagem, tentar extrair do texto muito além do que ele se apresenta. É um convite, é uma maneira como eles se dispuseram a atender ao convite de Cristo, né, a fazendo uso desses recursos de linguagem, de parábola, de linguagem alegórica. Procuraremos, então, aprendermos um pouco mais sobre as parábolas, né, que se encontram na Bíblia, na palavra de Deus. Deus abençoe a todos, um bom e abençoado dia.